Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da alegria e da esperança. Deus que nos quer irmanados como povo de Deus, como igreja, uma igreja que caminha neste mundo há 2000 anos. No programa passado, nós refletimos sobre o Concílio de Jerusalém, pensando em São Pedro e São Paulo, pensando na solenidade de São Pedro e São Paulo. Vimos como foi forte, importante a participação de São Paulo e de São Pedro no Concílio de Jerusalém. Lá no ano 49, este concílio está aí na sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vale a pena você ver, estudar o que aconteceu lá em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, no ano 49. Haviam passado 13 anos que Jesus havia subido para junto do Pai. E a igreja daquele tempo teve um grande desafio: se unir, juntar todas as pessoas, agregar todas as pessoas, inclusive os pagãos. Foi um assunto interessante e que foi preciso um concílio, o Concílio de Jerusalém. Concílio é, portanto, uma assembleia de bispos. Os bispos se reúnem, estudam aquilo que está em questão e buscam novos caminhos. A Igreja Católica, nesses 2000 anos de vida, já promoveu 26 concílios, 5 antes do Concílio de Nicéia e 21 depois do Concílio de Nicéia. Portanto, são 26 concílios. No programa passado, nós falamos sobre o primeiro, que foi o Concílio de Jerusalém, e hoje nós queremos falar sobre o Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu do ano de 1962 ao ano de 1965. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo lembram deste tempo. E se não lembram deste tempo, do acontecimento do concílio, vive hoje a riqueza, a beleza daquilo que os nossos bispos, reunidos em Roma, descobriram, os caminhos traçados por Deus. Aliás, devemos sempre pensar, acreditar, isso é verdade, que Deus se faz presente nos concílios. Por isso o concílio é um acontecimento teofânico, quer dizer, é a manifestação de Deus, é Deus mostrando novos caminhos, guiando os passos da igreja. Portanto, hoje nós queremos com muita alegria pensar no Concílio Vaticano II. Quero aproveitar também e lembrar de 2 Joãos. Primeiro do João Batista, lá o primo de Jesus, que teve assim uma vida bonita, com muito profetismo, que falou muitas verdades que precisavam de serem faladas. Ele mostrou para os poderosos do seu tempo que o reino de Deus é diferente do reino dos homens, dos poderosos, dos opressores. Por isso João morreu, né? Porque ele não aceitou as coisas contrárias a Deus. Fez as denúncias, profeticamente, mostrou os caminhos de Deus. Gosto muito de pensar quando João fala assim: quem tiver 2 túnicas, que dê uma para quem não tem, e que faça o mesmo com a alimentação. João falou muita coisa bonita. Foi segundo Jesus Cristo, o próprio Jesus falou isso. Foi o melhor homem nascido de mulheres, né? Então tá, quero homenagear, pensar em João Batista, que nós fizemos muitas fogueiras por aí, né? Quantas fogueiras, lembrando, festejando São João Batista, né? E quero lembrar também de um outro santo, um santo novo agora, São João 23. São João 23 foi o Papa que convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Por que o Papa fez isso? Por que João 23 fez isso?
é porque ele percebeu que precisava sim de buscar novos caminhos. A igreja vivia uma cultura da Idade Média, lá do Concílio de Trento, né? Por isso era preciso sim adequar-se aos tempos, buscar novos caminhos. E de lá, do Concílio Vaticano II, nasceu esta maravilha, os documentos do Concílio Vaticano II. Nós vamos falar sobre alguns daqui a pouco. Portanto, é tempo de estudar um pouco da história da nossa igreja, entender os passos que foram dados nesses 2000 anos, né? A ação da igreja aconteceu de forma diferente depois do Concílio Vaticano II. Nós sabemos, já falamos, que antes vivia uma cultura da Idade Média, do Concílio de Trento, né? Do Concílio Vaticano I, mas o Vaticano II trouxe um novo jeito, uma igreja mais próxima do povo, mais dentro das realidades do povo, principalmente para nós aqui da América Latina, depois da Conferência de Medellín e da Conferência de Puebla. Aí sim, houve certas mudanças, certas adequações, melhor dizendo, né? Quem sabe fosse mais cabível dizer a palavra adequações, né? E aí sim, nós percebemos que era preciso de fato ter essa mudança. Como pastores, como teólogos, se sustentaram essa nova teologia. Uma teologia principalmente nascida do Cristo. Jesus, quando aqui teve, fez as suas opções, deixou claro, mostrou com parábolas, com gestos, com palavras, que ele queria um mundo novo, um mundo diferente, um mundo em que a vida, sobretudo, fosse valorizada. Podemos dizer que a teologia que nasce depois do Vaticano II é a teologia da vida, né? E aí a gente pode fazer uma ligação. Lá no Concílio de Jerusalém, houve a valorização da vida dos pagãos, um povo discriminado, marginalizado, mas que o próprio Cristo, segundo São Pedro, falou que era para promovê-los, que era para atraí-los, chamá-los, para que eles pudessem fazer parte da igreja. Assim também, agora, depois do Vaticano II, a igreja chama a todos. A igreja quer ser mãe de todos, mãe zelosa, mãe que quer, sobretudo, dar a vida pelos seus filhos, trazer a esperança, às vezes tão pouca, né? Mas ela quer sim ser uma mãe que dê esperança para todos os seus filhos. Por isso, hoje, mais do que naquele tempo do passado, né, a igreja quer viver a profecia. O que é isto? É mostrar para os seus filhos os caminhos da justiça, porque o nosso Deus é o Deus da justiça. A igreja quer mostrar que vale a pena valorizar a vida, porque a vida é o grande dom de Deus. E se é dom de Deus é coisa boa. A vida é uma coisa boa, principalmente quando esta vida é vivida dentro dos projetos de Deus, né? A igreja, como mãe, quer fazer isso, né? E aqui na América Latina, depois do concílio, depois de Medellín, de Puebla, houve uma experiência muito forte dessa igreja portadora de vida. Essa igreja que quer sim preocupar com a vida de todo o seu povo, em todos os sentidos, né? Poderíamos até pensar assim: onde está essa novidade? Está na opção pela vida. Basta ver, por exemplo, as campanhas da fraternidade, né? Os acontecimentos da igreja, quase que as diretrizes da igreja. Ainda há pouco, aliás, todo ano a gente vê as assembleias dos bispos, agora sempre em Aparecida, né? Era em Itaici, agora é em Aparecida. Há pouco tempo tivemos a 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Quanta coisa boa aconteceu naquela Assembleia. Chegaram a pensar
em todos os sentidos, em todas as nossas dificuldades, inclusive na questão da eleição que está chegando. Ah, mas isso não é coisa da igreja. É sim, porque os eleitos é que vão dirigir este país do povo de Deus, né? Então não é fazer mágica, mas é tentar fazer melhores escolhas, fundamentar, né, os nossos desejos de um país mais justo, mais humano. Faz parte sim da nossa fé, da nossa caminhada. A igreja como mãe quer que todos os seus filhos vivam com dignidade, tenham o prazer de viver a vida. Isso faz parte. Nós tivemos essa experiência ao longo dos anos de forma assim bem marcada, bem marcante. Eu tive, poderia dizer assim, a alegria, né? Ou a oportunidade de viver várias etapas da igreja. Por exemplo, depois do ano 70, 80, 90, a presença dos grandes bispos, dos grandes teólogos que nos apontaram esses caminhos. Entre eles, quero citar Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Ivo Loscheider, Dom Balduino, Dom Tomás, enfim, muitos fizeram isto. Os teólogos também, Beoso, Padre Beoso, Padre João Batista Libani e tantos outros, né? Frei Domingos dos Santos, enfim, tanta gente soube enxergar a beleza dessa caminhada pós-Concílio Vaticano II. É para o bem de todos, é para a felicidade de todos, é para a dignificação de todos. É claro que neste tempo tivemos sim dificuldades, bispos, padres, leigos, pessoas que sofreram tanto para manter acesa essa chama. Como dizia Isaías, não deixe apagar a mecha que ainda fumega. Não deixar essa mecha apagar. Entre tantos esses profetas, entre tantos bispos, nós percebemos essa vontade, essa determinação da igreja, essa fé que nunca desviou da igreja, essa vontade de oferecer vida para todos. E eu queria agora escutar um vídeo de um teólogo, do Padre João Batista Libani. O Padre Libani viveu com muita profundidade, fez palestras nesse Brasil inteiro. Aqui em Paradinhas mesmo, ele veio aqui 3 vezes. Hoje, o Padre João Batista Libani já está lá no céu, juntinho de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, juntinho com Dom Helder, né? Juntinho com Dom José Maria Pires, com esses que souberam plantar essa semente tão bonita. Então eu queria que vocês ouvissem ele contar um pouquinho dessa história, das dificuldades na ditadura militar que eles tiveram, né? O Padre Libani vai falar isso agora para você no vídeo, das dificuldades que tiveram, mas sobretudo da beleza dessa teologia que nasce, desse tempo que nasce, como perspectivas de vida. Ouçamos o teólogo João Batista Libani. No Brasil, quando eu cheguei, o Brasil estava também num grande processo de transformação. E a igreja estava se abrindo muito. Olha, o concílio Mas politicamente o cenário era outro. É isso, eu vou fazer agora um pouco o contraste. O concílio acabou em 65, eu cheguei em 69, tinha acontecido Medellín. Medellín, para quem não está acostumado, é uma reunião que os bispos latino-americanos fizeram na cidade de Medellín, na Colômbia, que foi o segundo grande encontro dos bispos da América Latina, onde eles deram um grande passo para frente. A opção para os pobres, comunidade eclesial de base, vida religiosa inserida no meio popular, educação libertadora. Aí houve a influência tanto daquela linha econômica do Chile, da libertação, e também de Paulo Freire. Então foi uma igreja, saiu renovadíssima igreja da América Latina de Medellín. É um Vaticano II interpretado a partir da perspectiva latino-americana. Então essa igreja eu comecei a viver aqui no Brasil. E 64, portanto antes de Medellín, e 68, o AI-5, é tudo o contrário. Então o contraste era interessante. Uma igreja profética, corajosa, que foi perseguida, alguns padres presos, assassinados, torturados, né? E a igreja não teve medo. E nisso a igreja, os católicos, por exemplo, da Argentina, tiveram inveja de nós.
porque lá a igreja capitulou muito diante do governo militar. E a igreja do Brasil, com os grandes presidentes, eu brinco muito, ironicamente, a dinastia dos Lochaiter, porque foi Dom Ivo e Dom Aloysio, Dom Aloysio e Dom Ivo, os dois foram presidentes e secretários. Esses dois homens são realmente beneméritos para a Igreja do Brasil, porque tiveram a coragem de enfrentar. E depois tem dois grandes bispos, como Dom Helder e Dom Evaristo Arns. Então, esses homens foram realmente, para nós, que estávamos trabalhando naquele momento, e eu trabalhava com universitários, jovens. Até hoje esse grupo ainda existe. Aí estão palavras de quem viveu um tempo forte, em que a teologia foi amadurecida, né? Se tornou caminhos. A teologia se tornou caminhos para muitos se encontrarem com a vida, se encontrarem com Deus. É muito bom entender o que viveu esses homens de Deus, padres e bispos. Por isso agora, pensando ainda que é preciso entender tudo o que se passou na Igreja do Brasil e da América Latina, depois do Concílio Vaticano II, eu quero fazer uma homenagem aos Joãos. Ao João Batista Libânio, esse que falou agora há pouco, né? Padre João Batista Libânio, a São João, que nós festejamos nas fogueiras, e ao São João 23, que foi o Papa que convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. E quero pedir a eles que eles intercedam a Deus, que São João Batista, que o Papa João 23, hoje São João 23, e que o teólogo João Batista Libânio, que nós ouvimos agora há pouco, intercedam a Deus por todos nós, para que todos nós possamos conhecer melhor a nossa igreja. E com essa música de São João, Viva São João, nós encerramos este nosso programa. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um dia lá na Judeia, um homem chamado João clamava no deserto, que era urgente a conversão. Clamava no deserto, que era urgente a conversão. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador, porque João Batista anunciou o Salvador. João denunciava os crimes a todos, ao rei e ao plebeu, dizendo que o Messias traz justiça ao rei no céu, dizendo que o Messias traz justiça ao